Conversa com o secretário de Contabilidade e Finanças da Prefeitura de Palmas, o Thiago vai explicar um pouquinho, né? Recentemente foi revelado um índice da Secretaria da Fazenda a nível de Estado, né? Digamos, divulgando alguns dados referentes ao ICMS. Como que ficou a questão de Palmas? Houve um aumento, houve uma diminuição referente ao exercício anterior? Boa tarde, Paulo. Obrigado. Agradecemos pela oportunidade de trazer um pouco mais de informação para os nossos munícipes, né? Então, como você bem mencionou, nós tivemos agora no final do mês de novembro a Receita Estadual, né, a Secretaria de Fazenda do Estado, divulgando quais serão os índices de participação dos municípios com relação ao ICMS, né, que é um tributo administrado pelo Estado e que constitucionalmente deve ser atribuído aos municípios da entidade, né, do ente federado, um percentual. Então, com relação ao ano de 2000, ao repasse que nós teremos no decorrer do ano de 2025, para o ano de 2026, né, a Receita Estadual, então, divulgou que nós teremos um acréscimo na nossa participação, né? Muito por conta disso, de um trabalho que vem sendo feito pela administração Daniel e Lagarto, né, de fiscalização, de buscar entender, de saber de que maneira ser mais efetivo nas cobranças, né, e isso também ajuda a refletir, então, no índice de participação dos municípios referente à cota parte do ICMS, que então a gente tem uma previsão de receber durante o ano de 2025 em torno de 40 milhões de reais. Para o ano que vem, então a Receita divulgou nesse boletim dela que a previsão de receitas com relação à cota parte do ICMS para o município de Palmas vai ficar em torno de 46 milhões de reais. Isso dá um acréscimo importante, né, um caixa, garante o fluxo de caixa da prefeitura durante um bom tempo, né? Temos um acréscimo aí de quase 15%, né, com relação de um ano com o outro, né? Como eu disse, por conta das ações que vêm sendo tomadas por essa administração e que visa principalmente, né, a gente conseguir uma arrecadação melhor para que as políticas públicas sejam de fato implementadas no nosso município, Paulo. Existe algum setor, né, que teve um acréscimo e ajudou a elevar esse índice? Principalmente, né, o governo do estado utiliza algumas bases para poder fazer o levantamento de qual vai ser o percentual da cota parte do ICMS, né? Então a gente tem a nossa produção industrial que colaborou com o maior percentual, né? Todos os índices que são levados em conta, serviço, comércio, com relação ao ano anterior, nós tivemos um acréscimo, com exceção só da parte agropecuária, né, do valor adicionado na parte agropecuária, que teve uma pequena redução com relação ao ano de 2025, né, já projetando 2026, mas é uma tendência estadual. Então, o estado como um todo teve um valor de produção agrícola menor do que teve nos anos anteriores, então isso impactou, né, influenciou essa pequena redução, mas foi o único índice, né? Todas as outras áreas da economia que compõem o ICMS, né, que fazem parte daí da cota parte do município de Palmas para o ano que vem, colaboraram no sentido positivo de trazer mais recursos para o município, então. Porém, infelizmente, não são boas notícias, né, que vive a questão econômica, a questão desses percentuais. Também existe um prognóstico, né, digamos, uma queda na arrecadação e também nos recursos para 2026. Exato, Paulo. Estamos trabalhando com bastante austeridade, né, tentando trazer para o presente coisas que acontecerão lá no futuro, já tentando diagnosticar algumas questões, né? Nós temos questões importantes que vão impactar nosso orçamento, né? Como todo mundo sabe, o governo do estado, no final do mês de setembro, alterou a lei que muda a alíquota do IPVA para os municípios, né? Hoje, atualmente, nós pagamos, no ano de 2025, 3,5% do valor venal do veículo, né? O ano que vem, o IPVA, desculpa, vai baixar a alíquota para 1,9%, né? Então, a gente tem uma redução nominal na ordem de 45%, e de todo o IPVA que é arrecadado no estado, 50% vem para o município. Então, a gente vai ter uma redução de, no mínimo, 45% com relação ao IPVA do ano que vem para os cofres do município, né? Outra questão importante, Paulo, que é bom trazermos aqui, né, a reforma do imposto de renda, né, que por trazer uma justiça social, né, o governo federal entender que criou uma base de isenção maior, né, mas para os municípios isso também considera-se muito importante no seguinte sentido. Para a população também entender. Quando a pessoa trabalha formalmente em uma empresa, que não uma prefeitura, que nem um órgão público, o dinheiro que é descontado do imposto de renda dela, a empresa repassa para o governo federal, né? Daí esse recurso é administrado pela União. Porém, no município, no estado e na própria União, os funcionários desses três entes, o valor que é descontado do funcionário é um valor que entra diretamente para nós, né? Então a gente tem como se fosse uma antecipação de receita. Em vez do imposto de renda subir para a União e depois voltar para o município como
por exemplo, no FPM, ele fica direto nos cofres municipais. Então, uma maior base de isenção, né, que já foi aprovada na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, e agora está sendo tramitada e discutida no Senado, né? Então, vai ajudar a contribuir da forma que a gente não gostaria, e não que não entendamos que é importante aumentar a base de isenção, né, do imposto de renda, mas que vai afetar diretamente os cofres do nosso município, isso a gente não tem dúvida.